Voltamos com a presença do presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Espírito Santo, Sinduscon, o empreendedor Douglas Vaz, com quem a gente continua a nossa conversa. O Douglas, eu fiquei admirado com a sua familiaridade com essa agenda aí de investimentos e que, de uma certa maneira, até alimenta um certo ufanismo de chegou a nossa vez. Parece que dessa vez, a menos que a gente não cochile e deixe que outros venham aqui se aproveitar das oportunidades que finalmente amadureceram aqui no Espírito Santo, né? Mas uma coisa, a gente sabe também que hoje quando você trabalha com os macros investimentos, você está considerando escalas regionais, você não pode considerar mais polos isolados, você tem as conexões, as interligações que existem entre as áreas de investimento, tem que ser considerado uma dimensão mais alta, né? Mas um detalhe com relação à Vitória, a Ilha de Vitória propriamente, que se expande também para além do canal. Em termos de construção civil, hoje você não tem muita perspectiva não, né? Está tudo saturado? Tem, por exemplo, a Prefeitura de Vitória, ela está fazendo um belo trabalho, que é essa região aqui, ela está olhando muito para essa região aqui por trás, onde sai São Pedro, sim, pegando esse contorno aqui por trás, né? Então tem a área para poder ser explorado. Mas uma área que dentro de Vitória, praticamente centro, é Bento Ferreira. Bento Ferreira é uma área que pode ser explorada. Tem um potencial de crescimento. Tem um potencial de crescimento. Inclusive, até a verticalização, pensar em aumentar a verticalização, que às vezes quando a pessoa fala em verticalização mais, eles acham que é um crime. Vai verticalizar, tudo alto e tal. É uma região que tem um sistema viário bem largo, onde você consegue colocar mais pessoas naquela região. Diferente de outros locais, por exemplo. Você tem... As pessoas falam assim, o ideal é 4 pavimentos, 6 pavimentos. Mas se você chegar em Jardim da Penha, onde tem 4 pavimentos, 5 pavimentos, você vê que você anda naquelas ruas, você não tem ventilação. E quando você fala em verticalização, quando você vai verticalizar, você verticaliza, mas você faz mais afastamento. Quando você cria mais afastamento, você tem mais ventilação. Fica uma cidade mais arejada, você diminui o custo de coleta de lixo, né, a questão do transporte urbano, você está tudo ali dentro num local só. E Bento Ferreira tem condições ainda de fazer isso, né? Não quer dizer que vai verticalizar porque está alto, mas você tem que fazer afastamento e ter mais ventilação. Com toda essa perspectiva... desculpa, Douglas. Então, Bento Ferreira é um lugar que tem ainda muito espaço para crescer e fazer um planejamento para poder fazer ocupação naquela região. Com todo esse cenário que você descreve para nós aí, como é que você avalia a temperatura do mercado? Você diria que ele está aquecido, está sonolento, está devagar, está esperando exatamente o advento desses novos investimentos para ser alavancado? Na Grande Vitória, ele está aquecido. Por exemplo, Grande Vitória, Guarapari faz parte da Grande Vitória, Linhares, São Mateus, Aracruz, né? São os municípios, outros municípios de interiores também. O mercado não está ruim. Agora, de um tempo para cá, depois que a taxa Selic também chegou e bateu 14,75, ela começou já a diminuir um pouco, porque você tomar um dinheiro para poder pagar a taxa Selic 14,75 mais ainda o spread, pagar mais uma taxa de juro, a pessoa fica meio apertada. Então, o que tem? O alto padrão está indo bem, porque o alto padrão não gosta de pagar juro, ele compra em curto prazo, é um empreendimento que você lança sem juros, sem correção. O Minha Casa Minha Vida, que tem uma taxa de juro menor, mas o médio padrão imóvel de 500 mil que você precisa fazer uma tomada de empréstimo, esse já está começando a ter uma pequena retração. Uma retração já, está começando a ter. Ou seja, sobra de novo para a classe média, né? Isso, sobe de novo para a classe média. Mas de qualquer maneira, então quando você fala de spread de 14,75 ou 14, que seja, deve ser um dos mais altos do mundo, né? Certamente. Sim. Certamente os mais altos do mundo. Então isso não favorece uma alavancagem satisfatória, não, né? Não, isso não. Aí, até para você tomar o dinheiro, quem tem, vai fazer os investimentos no imóvel, ele fala assim, eu vou ter um retorno de quanto nisso aqui. Então é melhor eu aplicar
no governo, né, no investimento, que eu tenho uma segurança de 14%. Aplicar em quem não quebra. E quem não quebra está parado lá, não tem, né, motivo nenhum, então começa a ter essas dificuldades. E se você for tomar, hoje as pessoas já estão falando em 20%, 21%, 22%. Né? Então a conta fica difícil. Bom, agora, de qualquer maneira, o melhor ativo de valorização de longo prazo continua sendo imóvel, né? Imóveis, né? Continua assim, sempre foi, né? Sempre foi. Tem até o ditado, pode fazer sol e chuva, ele não sai do lugar. Ô Douglas, na agenda, você é um empreendedor bem sucedido e já tem toda a história e um conhecimento que você está demonstrando ao longo dessa conversa, e agora você está representando o setor. Você é o interlocutor, o titular da presidência. Quais os itens da agenda do seu setor hoje que você considera mais relevantes? Porque nós temos aí o desafio da inovação tecnológica, que de uma certa maneira vai otimizar o processo e vai exigir uma requalificação da mão de obra, pelo que se imagina, né? Sim. E você falou a respeito de disponibilidade de crédito. Essas taxas, elas são um pouco estimulantes. E isso que você falou também antes, que é a prospecção de novas áreas de ocupação, onde talvez a gente nunca tenha suspeitado que estava fora do mapa mental, de repente se percebe ali, potencialmente, com a devida infraestrutura, pode resultar em bons investimentos. O que se considera hoje os itens mais relevantes da agenda do setor? Hoje, um dos itens mais relevantes que você tem, nós estamos mais preocupados, é a questão da própria mão de obra, né? A mão de obra está tendo uma dificuldade. Não existe uma falta de mão de obra ainda, porque se existisse falta, os empreendimentos não estavam sendo realizados, mas já tem uma dificuldade da mão de obra. Nós temos conversado internamente, precisa de ter um movimento, porque ela não se passa só pela qualificação. A gente percebe que existe uma cultura do ser humano, uma modificação da cultura, que a questão da mão de obra mais pesada, ninguém quer participar. E a dificuldade da mão de obra, ele não se passa só na construção civil, ele passa em todos os setores. Todos os setores estão com problema. A construção civil talvez ela seja que está começando a ter mais dificuldade, né? Então, nós temos conversado internamente, está junto com o Sindicato dos Laborais, né, que é o Sintaconstre, conversar com a Secretaria de Trabalho do Estado, Secretaria de Tecnologia, e começar a contratar até alguém para começar a fazer um trabalho de pesquisa e ter um entendimento mais de questão de comportamental dessas pessoas, né, ver como é que culturalmente, como é que eles estão pensando hoje. A gente tem uma ideia, por exemplo, hoje você pega um jovem, eu vou dizer até assim, o canteiro de obra hoje você não encontra, raramente você tem alguém menos de 35 anos de idade, tudo acima de 35 até 45. Aí você pega um jovem hoje, é difícil você ver um jovem que dorme antes de meia-noite. Se ele dorme após a meia-noite, consequentemente, não vai encarar um canteiro. Não vai encarar um canteiro e não vai produzir. Né? Não tem produção, risco de acidente, risco de tudo. E a questão da mão de obra, a pessoa começa a trabalhar, vai lá, assina a carteira, assina tudo, vai 2, 3 dias no trabalho, daqui a pouco abandona o serviço. Né? Não tem comprometimento, não querem comprometimento, não querem cumprir horário. Uma situação é essa geração Z. A outro comportamento é a questão dos auxílios, né, os benefícios que o governo faz. O financiamento da inatividade, né? Eu não estou dizendo que eu sou contra os auxílios. Ele tem que existir, tem que ter, mas tem que ter um critério, tem que ter regra. Eu acho que tem que ter prazo. Tem que ter contrapartida. E as pessoas eu acho que tem que se interessar, porque emprego tem. Né? Então, o auxílio, vamos colocar, vamos fazer um treinamento, vamos qualificar você vai ter um prazo. Então você tem um prazo, não deu certo nesse setor, então vamos tentar colocar outro. Então vamos colocar você em outra área. Porque se não fizer isto, aliás, começar a pensar nesse comportamento, como mudar, e não só assim, só qualificar, estruturar, preparar essas pessoas, tentar entender eles, e acho que o setor produtivo se adequar com o novo comportamento do ser humano, que está havendo uma mudança de comportamento. Acho que eles já pensam totalmente diferente,
Os valores são outros, os valores perspectivas. São outros. Então, tem a parte da tecnologia. É importante caminhar junto com isso, né? Inovação, você industrializar mais e essas pessoas fazer o treinamento para poder também migrar para a inovação, para a tecnologia. Isso é um trabalho que tem que começar a ser feito. Nós estamos discutindo isso, temos falado isso também junto com a FIDES, lá com o Paulo Baraoli. Então, nós estamos começando junto com o SEBRAE, e aí tem que começar a executar um trabalho dessa forma. Esse é um fato. O outro é a questão da celeridade também nos processos quando são tramitados dentro dos municípios. Os municípios, a gente tem visto dentro das legislações, plano diretor urbano com 300 artigos, eu acho que isso tem que diminuir. O exemplo disso é a Serra, que tinha um plano diretor com 370, eu acho que é artigo, ele caiu para um plano diretor com 71 artigos. O que ocorreu com isso? As empresas estão correndo para o município da Serra, porque lá você consegue agilizar os processos, consegue dar fluidez maior dentro dos processos de licenciamento, de aprovação. Por que tem essa necessidade? Você vive hoje num mundo tecnológico, as coisas com muita velocidade, as coisas acontecendo. Hoje você tem uma economia, amanhã é outra. Hoje você vive numa situação, amanhã você amanhece com a guerra. Hoje você está numa situação, amanhã você já acorda com a sobretaxa lá dos Estados Unidos, uma loucura. Então, o mundo, você não... Hoje você tem um planejamento, amanhã é tudo outro. Então, se você começa a tramitar o processo... Longo prazo agora é até o fim da semana, né? Até o fim da semana. Então, o comportamento do mundo também está se mudando, o mundo globalizado. Acho que está começando a aparecer um sinal que isso praticamente não vai dar mais certo, né? São as cadeias regionais de novo, agora voltam as cadeias regionais. Começa a voltar como era antes. Então, também o município ele tem que agir rápido, porque hoje você vive uma situação é outra. Então, esse é um gargalo que nós temos, mas os municípios, nós estamos tendo um diálogo, Sinduscom, junto com os municípios maiores da Grande Vitória, estão tendo esse entendimento, estão reformulando seus planos diretores, suas legislações, para poder não ter interpretação de dúvida. Às vezes, há muitos artigos dentro da legislação, você cria insegurança jurídica, ninguém quer dar um parecer, ninguém quer passar um processo para frente, porque fica pensando, não, tem um monte de artigo aqui que fala da mesma coisa, mas eu estou interpretando aqui de um jeito, aqui é de outro, qual que eu aplico? Não, o Ministério Público vai me pegar aqui, eu vou responder sobre o CPF. Então eu prefiro pegar esse processo e passar para outro e fica aquela coisa rodando. De novo caímos na cultura de comportamento também. De comportamento, cultura de comportamento. O sindicato laboral, eles dizem que recebe... Não, isso é porque está pagando pouco. Não está pagando pouco. Tem pedreiro hoje que recebe quase R$10 mil pela produtividade, ele recebe por mês, né? O salário está na faixa de 1.658, que é ajudante, e até 6.500 e pouco, que é o encarregado, recebe por mês. Além disso, ele tem um vale alimentação de R$1.100. Aí tem um plano de saúde que vai na casa de R$104, R$109. Chega Natal, ele tem uma cesta de Natal, além do 13º, e tem mais, em cima de lucro da empresa, recebe quase o 14º salário. Então ele está ganhando bem, ele não está ruim em vista de outros setores, né? Aí o sindicato pensa nisso. Aí o outro pensa que é porque o governo tem auxílio. Aí tem a questão da geração Z que não quer fazer, um quer ser motorista de Uber, outro quer fazer o iFood. Então a gente tem que entender isso tudo, trazer e criar um plano que atenda que as pessoas façam com que fica dentro da construção civil, dentro de outros setores também, não é só a construção civil. Douglas, quero agradecer muito sua presença aqui e as suas colocações extremamente oportunas para o contexto geral da coletividade, particularmente para quem, como você, milita na construção. Muito grato pela sua presença. Obrigado. Sempre estamos à disposição, que precisar do setor também, lá do Sinduscom. Nós contamos hoje com a presença do presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Espírito Santo, o empreendedor Douglas Vaz. Até já.